Olá, está no ar o Salto para o Futuro. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nas ruas, no trabalho, em casa, no trânsito. Você vai ver de que forma as tecnologias ocupam cada vez mais espaço na vida de todos nós. Tecnologias que também estão presentes no dia a dia de muitas escolas. Vamos falar sobre a evolução da tecnologia na educação. No In Loco, duas alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Pasquale, em São Paulo, apresentam a escola e mostram como os recursos tecnológicos fazem parte do ambiente escolar. E no último bloco você confere uma entrevista com a professora Vani Kensky, da Universidade de São Paulo. Se os professores forem formados dentro desta visão, dessa utilização com estratégias pedagógicas diferenciadas, eles vão saber aplicá-las melhor, eles vão ser mais criativos, eles vão desbloquear seus próprios medos para poder usar esses espaços de uma forma criativa. Está começando o Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, canal do Ministério da Educação. Nas grandes cidades é difícil andar nas ruas sem ver alguém falando ao telefone celular. No campo, a internet é fonte de informação para definir os melhores períodos para o plantio e a colheita. Em grandes empresas, decisões importantes já são tomadas por videoconferência, encurtando distâncias entre funcionários que algumas vezes estão a quilômetros da sala de reuniões. As tecnologias digitais estão mesmo por toda a parte e cada uma delas trouxe algum tipo de mudança para o nosso dia a dia. Desse grupo das tecnologias digitais fazem parte os computadores, os celulares, as câmeras digitais, a TV a cabo e a internet, por exemplo. A nossa equipe foi às ruas e constatou: as tecnologias entraram mesmo na vida de um grande número de pessoas e parecem ter vindo para ficar. Tecnologia eu uso basicamente para tudo, no meu serviço, no meu trabalho. Eu mexo só com o computador, assim, todo dia. Dou uma olhada nos e-mails, Orkut e tenho o celular. Eu falo com mãe, com pai, com amigos, com todo mundo pelo celular e agora também com a internet. Até o meu Twitter, eu tô toda hora tweetando pelo celular, então não tem como, realmente não me vejo mais. Assim. Se eu perder meu celular hoje, eu compro outro amanhã. Pô, eu acho muito bom, porque tem interação com o mundo, você tá sabendo todas as notícias a qualquer hora. Isso é muito bom, sei lá, internet, fica conectado, agora wireless. Entro na internet só de noite, que aí é o horário que eu tenho disponível para mim entrar na internet. Celular, computador, a rádio, MP4, MP3, iPod, muita coisa. Tecnologia é tudo. A frase do comerciário Antônio Suzano pode até parecer exagerada, mas os números confirmam. É cada vez maior o número de brasileiros que utilizam as tecnologias digitais no dia a dia. É o caso do taxista Anderson Magalhães. Para definir o itinerário das corridas, ele lança a mão de um serviço de localização via satélite, o GPS. E auxilia muito bem porque, por mais que você tenha muito tempo de trabalho e tenha um conhecimento grande, hoje tem um monte de bairro aí, subbairro, que vai aumentando aí no dia a dia aí, o número de rua e você fica perdido. Principalmente de madrugada, você não tem a quem perguntar, então o GPS veio cair muito bem para nos auxiliar nessa parte aí. Auxiliar. Segundo o pesquisador Ezequiel Menta, é exatamente com esse objetivo que as tecnologias são criadas. Tecnologias digitais, como qualquer outra tecnologia, elas surgem para diminuir o trabalho, melhorar a qualidade de vida. Vêm sendo utilizadas significativamente para melhorar os meios de comunicação. E são exatamente as possibilidades de comunicação que atraem os usuários de tecnologias como a internet e a telefonia móvel. No Brasil, esse é um contingente cada vez maior de pessoas. Segundo o Ibope Nielsen, o país já conta com quase 65 milhões de internautas que acessam a grande rede de computadores em casa, no trabalho, nas escolas ou em lan houses. As principais contribuições dessas tecnologias são principalmente diminuir o espaço geográfico, trazer um acesso ilimitado à informação, facilitar a comunicação. Mas, por outro lado, também as pessoas ficam muito frustradas em viver isso e não viveu a realidade. Tem esse
esse contraponto aí. Contraponto que começa a ser percebido pelos institutos de pesquisa. Um estudo realizado pelo Ibope Mídia em agosto de 2009 mostra o impacto do computador e da internet sobre o hábito dos paulistanos. Segundo a pesquisa, quase 1/3 das pessoas entre 10 e 17 anos já prefere conversar pelo computador a falar pessoalmente. Se a internet ainda enfrenta desafios para a expansão, o telefone celular tem despontado nos últimos anos como um instrumento capaz de democratizar o acesso aos recursos de informação e de comunicação. No Brasil, estima-se que até o fim de 2009 serão 170 milhões de aparelhos habilitados e o mercado não para de crescer. Hoje, segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a cada 10 brasileiros, 8 têm telefone celular. O celular aqui tem tudo. Então, se eu perder ele, eu perco para falar com os meus amigos, perco para ouvir música, perco para tirar foto, perco para tudo. A revolução promovida pelas tecnologias digitais é confirmada pelo pesquisador Ezequiel Menta. Ou melhor, confirmada e vivenciada pelo nosso entrevistado. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu consegui conversar com uma turma de professores da Bahia, consegui acessar algumas mensagens dos meus ex-alunos e, inclusive, até acompanhar aí algumas personalidades no Twitter, o que elas estavam pensando hoje de manhã, né? Quando que eu poderia fazer isso antes de ter acesso a essas tecnologias, né? Elas vêm influenciando significativamente aí o nosso modo de viver. Se a tecnologia tem cada vez mais espaço nas nossas vidas, nas escolas não é diferente. Laboratório de rádio, aula de ciências com computador e vídeo e laboratório de informática já fazem parte da realidade de diversas escolas brasileiras. Agora vamos conhecer uma dessas escolas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Carlos Pasquale, que fica na zona leste da cidade de São Paulo, no bairro Itaim Paulista. A gente vai saber como a escola utiliza os espaços e as tecnologias no trabalho pedagógico. E sabe quem vai mostrar tudo isso pra gente? São as nossas repórteres especiais, Dandara e Laís. É com vocês, meninas. Pessoal, eu sou a Laís, aluna da oitava série aqui do Carlos Pasquale, que fica no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha escola. Bom, a gente está aqui na praça, ó, a praça é o cartão postal da nossa escola, essa linda praça aqui. E agora eu vou mostrar para vocês um lugar onde as crianças adoram ficar. Vamos lá? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês um espaço de recreação. Aqui é onde os alunos eles jogam xadrez, as oficinas de xadrez, artesanato. Quando tem educação física também, os pequenininhos vêm para cá, grupo de estudo. E como vocês podem ver aqui os alunos, né, eles estão brincando aqui, jogando xadrez. E eu vou perguntar para essa pequenininha aqui. Qual é o seu nome? Ingrid. Ingrid, qual é a sua série? Segunda A. Você gosta daqui? Muito. O que você mais gosta de fazer quando você vem pra cá? Eu gosto mais de... Deixa eu ver... brincar quando eu venho pra cá. Ou quando dia de sexta-feira eu venho aqui lancho. Bom, eu estou aqui no Laboratório de Ciências. E como vocês podem ver, é utilizado o computador no laboratório. Eu vou entrevistar a professora Gesislene e ela vai explicar pra gente como é o seu trabalho com esse recurso. Bom, esse recurso ele facilitou muito as aulas, a gente ilustra, né, o que está trabalhando, traz material, a gente pesquisa material da internet, traz vídeo, esses vídeos eles complementam ou auxiliam o trabalho da gente aqui dentro, é muito interessante. Eu estou aqui no pátio da escola, mais necessariamente em cima de um palco, onde são feitas as apresentações do nosso festival de teatro, que acontece todo no final de ano. Bom, aqui como vocês podem ver, ó, tem as caixas de som, onde é transmitido os programas de rádio, da Rádio Educom, que a gente faz aqui na escola. Bom, eu falei da rádio, então vocês vão conhecer um pouquinho da rádio com a Ana Dandara. É com você, Ana. Oi, Laís, eu estou aqui na rádio. Bom, essa
Esse equipamento aqui a gente nem usa muito, mas eu amo muito ele. A gente gosta dele por causa desse charme que ele tem, né? Um monte de botão, um monte de coisa. A gente produziu um programa hoje de manhã e a Natália vai apresentar pra gente como foi feito, sobre racismo, né? Eu usei o programa Audacity, fiz parte por parte, aí depois nós juntamos, colocamos algumas músicas no meio deles pra dar uma pausa. Aí tem o programa aqui já gravado pra vocês ouvirem. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Amanda, da Rádio Pasquale. Hoje o programa está demais. Galera, vamos falar sobre racismo. Mas, antes, que tal curtirmos uma música? E como é desenvolvido o programa? Primeiro a gente pesquisa e faz a pesquisa do assunto, depois a gente diminui um pouco, edita só as partes importantes, aí depois a gente vai dividindo, grava no Audacity, parte por parte, depois a gente junta no final com músicas, e se a diretora tiver um comunicado, a gente comunica, se tiver uma propaganda para fazer da escola sobre os passeios, também a gente fala na rádio. Muito obrigada, então. É com você, Laís. Valeu, Dandara. Bom, e quem trabalha com rádio trabalha com informática, né? Eu vou mostrar para vocês agora nosso laboratório de informática, e vou falar aqui com o professor Ulisses. Bom, professor, como é utilizado o espaço? O espaço, na realidade, ele é um espaço que fica anexo à rádio, e a gente trabalha também com um projeto de rádio aqui. Hoje a gente está trabalhando jogos educativos. Tem televisão, tem computador, mas tem livro. Tem muito livro. As pesquisas aqui não são feitas só na internet, não, viu? Bom, agora eu vou apresentar para vocês a nossa biblioteca. Bom, vocês podem ver aqui tudo muito organizado. Aqui são nossos livros de pesquisa. São aqueles livros que nós não podemos emprestar, mas os alunos têm acesso, sim, aos livros. Eles vêm aqui fora do horário de aula, né? Pegam um livro, sentam aqui, fazem a sua pesquisa, a sua leitura. Nós fomos criando os espaços justamente aí, junto, adequando as tecnologias, né? De acordo com as necessidades dos nossos projetos. Então, nós estamos há 10 anos construindo esses projetos. Agora vamos conhecer o auditório, onde a gente assiste filme, onde tem palestra. Falando em palestra, o professor Carlos está dando uma formação para os professores. Vamos dar uma conferida? Vamos lá. Hoje nós vamos apresentar aqui nessa formação aqui para vocês. Eu trouxe um material legal que é com o Audacity. Está trabalhando com a rádio na escola, já temos um trabalho já em andamento com informática educativa. À noite a gente tem desenvolvido um trabalho com produção de áudio em podcast, de manhã com os alunos também. Nós temos feito um trabalho aqui na Carlos Pasquale, estamos iniciando, na verdade, um trabalho de formação com os professores, né? Hoje, por exemplo, vocês tiveram aí a oportunidade de ver um dos encontros que a gente tem para trabalhar com a edição de áudio. Então, a gente aproveita esse momento para poder trabalhar uma vez por semana, pelo menos, o trabalho que a gente faz com os alunos, de como é que trabalha a produção midiática, como é que trabalha a linguagem midiática, como é que desenvolve atividades com produção midiática focada no trabalho do professor. Olá, muito boa tarde. Você está no programa Nas Ondas do Rádio. No programa de hoje, vamos falar sobre como utilizar o Audacity. Nós utilizamos a linguagem midiática para dar poder à voz dos alunos, para que eles possam se expressar, criar, produzir, mas utilizamos as tecnologias, o computador, sobretudo, para que eles possam produzir essas muitas ideias que vêm na cabeça deles, para que muitos outros colegas possam ouvir. Vocês acabaram de ver, foi um pouco sobre a MF, professor Carlos Pasquale. Obrigada pela visita. É com você, Murilo. Valeu! Obrigado, Dandara.
E para que escolas como a sua pudessem contar com tantos recursos, foi preciso também que a tecnologia evoluísse ao longo dos tempos. Giz, quadro, livro e caderno têm dividido o espaço escolar com as chamadas tecnologias digitais. Hoje, as escolas aliam essas tecnologias digitais às propostas pedagógicas, desenvolvendo projetos audiovisuais, web rádios, jornais eletrônicos e blogs, por exemplo. A evolução das tecnologias em sala de aula é o que vamos acompanhar agora. O clássico dirigido por Stanley Kubrick entrou para a história do cinema, mas o ano de 2001 passou e a grande revolução tecnológica não se deu no espaço sideral. O salto para o futuro no campo das tecnologias se deu sim no dia a dia de todos nós. Hoje o planeta Terra é dominado por bits, bytes, mega, giga e terabytes. À medida que esses recursos eles vão sendo introduzidos no cotidiano das pessoas, de alguma forma eles já fazem parte do universo educacional. Na maioria das vezes, os professores têm que correr atrás do prejuízo, e porque eles entram sempre numa forma de comunicação e entretenimento, muito menos voltado para a educação. E aí os educadores têm que correr atrás e ver de que forma que eles aproveitam esses recursos. Se a gente pensar que antes a gente dependia sempre de uma biblioteca aberta e agora a gente pode pensar numa pesquisa feita sem horário, independente de lugar, a gente realmente está falando num momento diferenciado para a educação. Então, todo ambiente que propicia uma comunicação instantânea, uma comunicação mais fácil de acessar, pode ser blog, pode ser Twitter, pode ser os ambientes de relacionamento como Orkut, né? Eles normalmente são os mais utilizados entre os alunos. Alguns professores já fazem uso desses recursos com bastante sucesso. Mas não basta apenas ter acesso aos recursos tecnológicos digitais. Um dos atuais desafios da educação é criar estratégias para que essas novas tecnologias contribuam de fato para os processos pedagógicos. A apropriação das tecnologias pela escola, ela não é tão simples, embora necessária, pelo simples fato de que deve haver uma articulação dos recursos que a tecnologia oferece com os objetivos escolares, pedagógicos e curriculares, né? Então, essa integração e essa transposição, ela não é simples, ela não é espontânea. Ela depende de uma reflexão crítica sobre esse uso pelos educadores. E para uma reflexão crítica sobre o uso nas escolas das tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TICs, é preciso investir na formação dos educadores. Se, por um lado, houve um grande avanço no sentido de acesso às tecnologias, em relação à formação, ainda temos um longo caminho a trilhar. Primeiro porque sempre surgem novas tecnologias que precisam ser compreendidas para serem incorporadas à prática pedagógica. Segundo que no Brasil o grande desafio é atingir todos os educadores. Tanto porque nós temos um número muito grande de escolas públicas no Brasil, como também há ainda uma rotatividade muito grande dos professores. A tecnologia por si só, ela não resolve nada. Ela oferece os recursos, mas quem faz a utilização da tecnologia somos nós, os cidadãos e os educadores, que vamos utilizar esse recurso para atender a uma necessidade que é específica e que às vezes não é tecnológica, né? Que às vezes ela é social, ela é cultural, ela é política, ela é econômica. E por falar em tecnologias digitais, que tal entrar na internet e acessar o site do Salto durante o intervalo? Lá você encontra a enquete da semana, o fórum, os textos referentes a essa série, entrevistas e sugestões da nossa equipe.
Acesse www.tvbrasil.org.br/salto e confira. E, é claro, aproveite para votar na enquete. Agora vamos fazer uma pausa. Salto para o Futuro volta já. Antes do intervalo, a gente viu a evolução das tecnologias na escola. Educação e tecnologia. Essa é uma história que pode ser contada a partir da história da educação à distância, que no início utilizava materiais impressos, algum tempo depois incorporou o rádio e a televisão e, mais recentemente, passou a utilizar o computador e outras tecnologias digitais. A evolução da tecnologia educacional é algo de alguns séculos. Eu preferiria ficar da idade contemporânea para cá, a partir da chamada galáxia de Gutenberg. E a galáxia de Gutenberg começa com o livro impresso. Em sequência ao livro didático, eu chamaria a atenção como o grande momento de transição nas tecnologias, o uso do correio. Depois do correio, aí você dá um salto maior, de mais de 50 anos, aparece com a criação, a invenção do rádio. Depois vem a televisão, esta sim se prestou muito melhor, inclusive no caso do Brasil, curiosamente, mais do que o rádio. É diferente da experiência latino-americana, onde o rádio predominou como um instrumental tecnológico da educação, e no Brasil, talvez pelo fato de sermos uma civilização muito presa ao visual, ela tenha vindo para ficar. Cresceu assustadoramente a importância da educação à distância com as TICs, principalmente com o uso da rede internacional, genericamente chamando aqui de internet. A internet, portanto, se constitui hoje para o sistema educacional um instrumental, eu diria, indispensável. Com relação à chamada integração das mídias ou das TICs, eu diria que estamos também em plena época da convergência tecnológica, onde você não pode desprezar as tecnologias anteriores, mas pode fazer com que cada uma tenha um papel complementar no uso dessa explosão da internet que estamos vivendo hoje. Num país com o tamanho e a diversidade do Brasil, para que as tecnologias digitais cheguem às escolas públicas, é fundamental que as diversas esferas governamentais implementem ações de democratização do acesso. O país já conta com algumas ações com esse objetivo. E na reportagem a gente vai saber um pouco mais sobre o que tem sido feito para que as escolas estejam conectadas ao universo das tecnologias digitais. Para promover o uso pedagógico das tecnologias digitais, o Brasil conta com uma ação governamental, o PROINFO, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, criado em 1997. Além de equipar as escolas com tecnologias da informação, o programa também atua na formação de educadores para o uso dessas tecnologias. É o PROINFO Integrado. O que compõe, então, o PROINFO Integrado? Primeiro, a distribuição de computadores. Segundo, o processo de banda larga nas escolas. Então, você dá acesso à tecnologia por meio da internet. Terceiro momento é a formação dos professores. Mas professores em sala de aula, não professores técnicos. Não é isso que o PROINFO visa formar. Ele não tem como intenção essa formação de professores técnicos atuantes em sala de aula, e sim professores atuantes em sala de aula nas suas diversas disciplinas, que consigam utilizar o potencial da tecnologia para favorecer o processo de ensino-aprendizagem da sua disciplina. No PROINFO Integrado, a formação para o uso pedagógico das tecnologias visa o trabalho por projetos. Nós estamos trabalhando projetos inovadores, incentivando que professores utilizem cada vez mais a tecnologia, mas de forma inovadora em sala de aula.
E o professor que está sendo formado não é o professor do que nós chamamos dos NTS, dos Núcleos de Tecnologia e Educação, nem dos NTMs, dos Núcleos de Tecnologia Municipais nem estaduais. Nós trabalhamos hoje o professor em sala de aula. Outro programa governamental criado para levar as tecnologias para o dia a dia das escolas brasileiras é o Mídias na Educação. Mídias foi um programa que surgiu até antes do Proinfo Integrado, surgiu no Ministério da Educação em 2005, com a sua primeira versão em 2006, oferecida à comunidade educacional do Brasil, das escolas públicas do Brasil. Ele é um projeto que incentivaria pelas universidades a produção de conteúdo específico para as diversas mídias, ensinando os professores a utilizar essas diversas mídias na educação. O videocassete, o DVD, o gravador, o retroprojetor. Além das ações implementadas pelo MEC, o Brasil tem buscado construir diversas parcerias, algumas com a iniciativa privada. O objetivo? Democratizar o uso das tecnologias digitais na educação. Então, o que nós fizemos no Ministério da Educação? Convocamos várias empresas, as principais empresas de tecnologia hoje no mercado, fundações que trabalham hoje tecnologia na educação também, empresas na área de publicação de livros, então várias editoras também voltadas à educação. Colocamos todo mundo no auditório aqui no MEC e apresentamos os planos de governo. Então, nós reunimos com essa empresa, mostramos para todas elas quais são as diretrizes da educação do Brasil e convidamos quem quisesse participar, é totalmente livre essa participação, não tem nenhum acordo assinado, é voluntário. E 100% das empresas aderiram a esse processo. A nossa ideia é trabalhar junto com o Ministério da Educação para permitir que o Ministério incorpore algumas dessas ferramentas nos laboratórios das escolas. Então, são ferramentas para design, criação para internet, vídeo, são ferramentas gráficas extremamente profissionais, né, que todo o mercado utiliza. Mas a gente quer que a ferramenta não esteja simplesmente lá disponível por estar. A gente quer ajudar a fomentar alunos e professores no uso dessas ferramentas para, eventualmente, ele conquistar esses novos horizontes profissionais, né, essas novas possibilidades. Nós temos trabalhado com o MEC, especialmente com a Secretaria de Educação à Distância, dentro de uma série de comitês, participando ativamente desde a parte da concepção, discussão dos rumos desse programa, até também com algum dos nossos conteúdos pedagógicos que a gente tem disponibilizado para o portal do aluno e também o portal do professor. Essa correlação entre desenvolvimento de tecnologia, parcerias acadêmicas e desenvolvimento socioeconômico do país é o que nós chamamos de estratégia de responsabilidade social. Então, nós temos hoje uma gama de mais de 35 empresas participando gratuitamente, voluntariamente, do que nós chamamos Fórum do Portal, porque elas postam material, elas fornecem conteúdo para o aluno integrado, para o Proinfo integrado, e conteúdo para disponibilizar no portal do professor sem nenhum interesse comercial. No Amazonas, uma parceria entre a Secretaria de Educação e uma empresa de tecnologia originou um sistema que permitiu a comunicação, via satélite, entre diversas salas de aula do maior estado do país, com 62 municípios e quase 20 rios cortando todo o território. Através de um sistema de satélites, nós chegamos hoje a aproximadamente 402 escolas com aproximadamente 700 salas de aula, porque você tem lugares onde você tem uma única sala, você tem lugares onde você tem 2 salas de aula. O satélite permite que uma criança numa dessas escolas, ela faça a pergunta à professora ou professor que está no estúdio em Manaus. Então, ela pode fazer essa pergunta tanto por fonia, tanto por voz, quanto por um chat da internet, porque quando nós chegamos com o satélite nessas escolas, também chegamos com a internet. Políticas públicas, parcerias entre os diversos níveis de governo e diferentes setores da sociedade. No início do 3º milênio, não há como negar a importância e a força das tecnologias digitais na educação. Em momento algum, essa tecnologia é inimiga da escola ou ela pode causar qualquer problema para o professor. Alguns professores têm receio desse uso, mas isso é desnecessário. A tecnologia ela vem potencializar o trabalho do professor e não o contrário, como algumas pessoas pensam.
Para levar a tecnologia digital até a sala de aula, é preciso antes que os professores conheçam os recursos tecnológicos e saibam como e para que utilizá-los. Ou seja, que eles passem por um processo de formação. Esse é o assunto da entrevista que a gente vai ver agora. O poder público vem investindo fortemente tanto na produção do conteúdo como na formação dos educadores. E isso tem que continuar sendo feito ainda com muita intensidade. O conteúdo, porque o poder público, além de produzir estes conteúdos com base em novas mídias e tecnologias, eles são livres de acesso para todos, alguns até abertos para incorporar novas informações. E esse é o papel da política pública de educação mesmo. Tanto na formação inicial como continuada, esta formação deve ter como referência a ação do professor com o uso das tecnologias. Então, durante a própria formação, é importante que o professor participe de atividades que utilizem as tecnologias em sua atuação pedagógica. E essas atividades é que se tornam objeto de análise, de formação e de mudança mesmo do seu trabalho. Então, o professor vai tendo um apoio da formação para que ele possa ir desenvolvendo novas práticas, analisando-as, estudando teorias que o ajude a compreender melhor essas práticas e as melhores formas de transformá-la, porque, na verdade, o professor é o sujeito da sua atuação juntamente com seus alunos. A utilização dessas tecnologias hoje, ela não é mais voltada apenas para um trabalho que acontece em paralelo ao dia a dia da sala de aula, mas a proposta fundamental hoje é de incorporação das tecnologias ao desenvolvimento do currículo. E nesta perspectiva, tanto você pode incorporar as tecnologias para fazer aquilo que já fazia sem elas, como pode também para desenvolver processos educativos inovadores, transformar o próprio ensino, transformar e criar melhores condições para a aprendizagem dos alunos. E esse é um desafio não só do Brasil, mas de todos os países. No próximo bloco, você confere a entrevista com a professora Vani Kensky, da Universidade de São Paulo. A gente volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Esse é o último bloco do programa de hoje, mas a série está apenas começando. E se você já tem perguntas sobre esse tema, deixe uma mensagem na nossa caixa postal. O número é 0800 282 6757. Bom, a nossa entrevistada de hoje é Vani Kensky, professora do programa de pós-graduação em Educação da USP e do mestrado em Televisão Digital da Universidade do Estado de São Paulo. Vani trabalhou durante 10 anos como pesquisadora do Grupo de Novas Tecnologias e Cultura, da Escola de Comunicação da USP, e é autora dos livros Tecnologia e Ensino Presencial e à Distância e Educação e Tecnologia. A presença das mídias digitais no cotidiano tem influenciado diversas áreas da nossa vida e a educação é uma delas. Por isso nós vamos conversar hoje com Vani Kensky. Vani é professora da Universidade de São Paulo, a USP, e também diretora da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Vani, qual o impacto das tecnologias na educação de hoje? Eu vejo que o impacto é muito grande, como em todas as áreas, né? Eu considero que houve, de 1990 para cá, uma mudança estrutural na sociedade como um todo a partir do avanço das tecnologias digitais. E a educação não está fora disso. Se nós pensarmos hoje que aquilo que nós chamamos em 1990 de geração digital está chegando à universidade, já está na universidade.
São jovens de 18 e 19 anos que já viveram mediados pela internet, computador e que têm essa fluência e que possuem essa fluência e usam isso no seu dia a dia. Então, isso certamente será requisitado à educação, à escola e que deve fazer parte das nossas mudanças, assim como houve mudança em todos os setores e áreas, né, de produção, de conhecimento, de avanços, né, na medicina, na engenharia e em toda a nossa vida, no nosso cotidiano, nós usamos as mídias digitais. E essas mídias vieram e estão presentes na escola, nem sempre na prática pedagógica, mas nas pessoas que estão vivenciando as suas realidades e que sabem usar um celular, usar um computador, embora na atividade educativa, dentro da sala de aula, elas estejam relegadas a um plano, que eu não diria nem que seja o segundo, mas um plano bem inferior ao que mereceria e ajudaria ter. Vani, como pensar esse novo momento da educação sob uma perspectiva de redes? Toda a grande alteração das tecnologias digitais foi exatamente a possibilidade de uma interação maior, né? A interatividade das redes viabiliza a formação de trocas com muito mais intensidade entre as pessoas, entre as informações. Você acessa a informação a qualquer momento, em qualquer lugar, e isso aí viabiliza novas oportunidades educacionais. O que nós vemos é a possibilidade, e assim, informalmente, de criação de redes sociais. Nós temos o Orkut, Twitter, nós temos Facebook, temos diferentes redes sociais que se fazem e que estão, aquelas mesmas pessoas que estão nas escolas, estão nessas redes. O que é necessário é que a escola e os professores compreendam os espaços pedagógicos que se abrem com essas relações e comecem a utilizá-los. Não o caso no Facebook ou Orkut, mas criar a sua própria rede. O que uma formação na área de mídias digitais ela deve oferecer a esse profissional? Bom, em primeiro lugar, nós temos que começar pensando como é a formação inicial desse professor. E a formação inicial desse professor, na grande maioria das instituições, é feita da forma mais tradicional possível. Eles não vivenciam essa realidade de se utilizar das mídias, seja quais forem, para aprender nas próprias disciplinas dos cursos de formação. Os professores universitários são os que mais reagem à introdução ou o uso das mídias em seus espaços de sala de aula, em suas aulas. E isso aí cria um descompasso. Exige de um professor formado que ele saiba utilizar as tecnologias, mas ele, durante o seu processo de formação, não as utilizou, não vivenciou projetos pedagógicos em diferenciadas disciplinas onde isso esteja presente. Ao contrário, esses professores, inclusive, muitos deles, fazem uma pregação contra as tecnologias, contra o uso das tecnologias, embora eles sejam fora da sala de aula usuários delas. E aí existe também essa contradição. Esse daí eu acho que é o principal problema que nós temos em relação ao uso, vamos dizer, amplo, de uma forma pedagógica, de qualidade, na prática pedagógica dos professores dos diferentes níveis. Vani, e sobre a integração de mídias, de que maneira o professor ele pode trabalhar essas diversas possibilidades tecnológicas em sala de aula? Olha, a integração ela já está sendo feita pelas próprias mídias. Uma mídia remete à outra. Nós tivemos agora uma reunião, um encontro, congresso internacional da ABED, lá em Fortaleza, onde foram apresentados inúmeros modelos e trabalhos em que é usar de usos pedagógicos das mídias. Então, nós temos, por exemplo, a integração da internet com o celular e de formas
criativas, integrando o celular, que é aquele incômodo dentro da sala de aula, passa a ser também um recurso pedagógico muito útil para a troca de informações, para encaminhamento de estratégias, de avisos, de informes, de ações articuladas com a internet e dentro da internet. O uso, por exemplo, de ambientes virtuais, onde já existe uma integração entre eles, onde o aluno pode estar trabalhando num fórum, num chat, trabalhando com a construção colaborativa textual a partir de um wiki ou outros tipos de textos que podem ser produzidos colaborativamente. E existem todas as formas de conferências, áudio-vídeo conferências, que podem ser colocadas dentro dos espaços educacionais. Os vídeos, a produção de blogs. Não é só o aluno ser um receptor, o aluno e o professor serem receptores de informações, eles produzirem informações, criar o blog da sua própria sala, criar as atividades com grupos dentro diferenciados da sala, monitorados, onde todo mundo percebe o que cada um está fazendo. E isso aí nós temos diferenciados ambientes abertos, gratuitos, livres e que podem ser trabalhados. Vani, a gente pode dizer hoje que muitas escolas dispõem de laboratórios de informática. Como esse espaço ele pode ser utilizado pelo professor de forma a integrar as diversas disciplinas e também desenvolver os conhecimentos do aluno? A primeira questão que eu vejo é que o laboratório ele precisa estar incorporado no projeto pedagógico como não um espaço de sessão, mas como uma natureza, a própria naturalidade das disciplinas. E ele não precisa ser uma questão obrigatória. Então, você tem uma escala e durante 2 horas, 1 hora, a disciplina X o professor leva os seus alunos para aquele espaço. O espaço tem que ser um espaço de pesquisa, de produção, ele tem que ser incorporado à própria disciplina, não como um momento obrigatório, mas pode ser um projeto, alguma coisa que os alunos possam produzir. Eles vão discutir na sala, um blog, por exemplo, vão delinear, vão aprender, por exemplo, a fazer um roteiro, um storyboard, que ele possa depois chegar no laboratório e produzir aquilo que em grupo ele definiu como um projeto para aquela atuação. Ele pode ir com perguntas orientadas que ele vai ter que fazer busca. Ele tem que ser planejado. Não é uma atividade para ir lá e deixar o aluno fazendo, olhando isso ou copiando. Eu já vi, inclusive, existem pesquisas, dissertações, teses, mostrando como o espaço é mal utilizado, não porque as pessoas tenham algum problema, é porque as pessoas não foram formadas. Voltamos àquela questão da formação. Se os professores forem formados dentro desta visão, dessa utilização, com estratégias pedagógicas diferenciadas, eles vão saber aplicá-las melhor, eles vão ser mais criativos, eles vão desbloquear seus próprios medos para poder usar esses espaços de uma forma criativa, ouvir os alunos, os alunos têm sugestões incríveis de espaços, de uso desses espaços para o desenvolvimento de projetos. Então, eles podem trazer imagens, trazer texto. Vamos trabalhar, por exemplo, tem um projeto, tem uma pesquisa, cada um vai trazer alguma coisa. Na sala de aula, nós vamos fazer o planejamento de um espaço para colocar tudo isso. E aí, quando for para a sala de informática, nós vamos com consistência, dentro de uma realidade que a gente possa se sentir feliz porque está utilizando de uma forma pedagogicamente correta esses espaços. Vani, para a gente encerrar essa entrevista, o que você diria aos professores que desejam novas formas de integrar educação e mídias digitais? O que eu acho que é importante é que esse professor não tenha medo de experimentar, antes de mais nada. Que ele procure aprender a usar
esses meios, a conhecer, a mergulhar, né? Então, existe um teórico que eu gosto muito, um livro que já está esgotado, mas quem encontrar em sebo, em qualquer lugar, o meu eu não entrego, né? Mas se chama Novos Modos de Compreender, a geração do audiovisual e do computador. E é um livro bem antigo, escrito por Pierre Babin. E nele ele diz que a relação dos professores, eu acredito muito nisso, com os novos meios, ele precisa ser, antes de mais nada, uma reação primeiro de mergulho. Ele precisa conhecer, ele precisa saber o que é uma rede social, um Facebook, um Orkut, todas essas... Olhar com um olhar pedagógico para tudo isso, vivenciar essas realidades, pensar no e-mail, pensar no MSN como espaços pedagógicos, olhar o seu celular e pensar que estratégias eu posso fazer, que posso articular com os equipamentos, os recursos que os alunos têm e que possam não ter medo de ousar e aprender junto. Vani, muito obrigado pela sua participação aqui no Salto para o Futuro de hoje. Muito obrigada a vocês, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. O que muda na educação com as tecnologias digitais? Essa é a pergunta que os nossos entrevistados respondem hoje no Mosaico. O que muda na educação com as tecnologias digitais, no meu ponto de vista, é o modo como as pessoas se relacionam. Se antes a relação entre as pessoas ela estava muito contextualizada, hoje ela está muito ampliada em função das tecnologias digitais. E essa ampliação que possibilita uma relação mais integrada entre pessoas, ela muda a forma como a gente vê o mundo, como a gente interpreta o mundo, como a gente reflete sobre o mundo e, consequentemente, como a gente age sobre ele. Muda o currículo, ou pode mudar. Nós podemos hoje ter um web currículo. O que é o web currículo? Não é apenas a informatização de materiais pedagógicos multimediáticos. É, sobretudo, o desenvolvimento do currículo numa perspectiva de integração entre as experiências de professores e alunos, o conhecimento que os alunos trazem de seu cotidiano, de sua vida, com o conhecimento sistematizado ao longo do desenvolvimento da humanidade. Esta pode ser a nossa grande transformação, o web currículo. Com as tecnologias digitais, a gente agora tem uma possibilidade de ter contato com uma enormidade de informações e, portanto, o trabalho educacional fica muito enriquecido, desde que os professores saibam como escolher algumas coisas e trazer esses conteúdos para compor um projeto educacional com seus alunos. E o que eu acho mais rico é a variedade de vozes que entra na conversa sobre o que é conhecimento no mundo. Então, antes a gente tinha algumas poucas pessoas que podiam chegar para dizer, olha, o mundo é assim, as ideias são essas, e eu acho que há um espaço agora de possibilidade muito maior da gente ouvir gente que antes nunca seria ouvida, das pessoas encontrarem espaços para darem a sua opinião, para trazerem um ponto de vista diferenciado do ponto de vista que é o ponto de vista regular, o ponto de vista aceito de uma forma mais geral. Olha, a educação vem mudando desde o final dos anos 60, a partir do que se denomina de era da aprendizagem. E a era da aprendizagem coincide exatamente com o uso intensivo das novas tecnologias na educação. Passamos da era da aprendizagem para a era da informação, portanto, o computador, a internet e a rede internacional são fundamentais nessa nova caracterização de aprendizagem. E da era da informação passamos para a era do conhecimento. Então, hoje estaríamos numa transição da era da informação e do conhecimento
em direção, possivelmente, isso é um pouco de especulação, para a era da inovação. O Salto para o Futuro de hoje termina aqui. Mas amanhã tem mais. Você vai ver uma reportagem sobre portais educacionais. E ver como as tecnologias fazem parte do projeto desenvolvido na Escola Patronato Sagrada Família, no Ceará. Twitter, Orkut, Facebook, Ning. No programa de amanhã, a gente também fala sobre redes sociais. E o nosso entrevistado é Paulo Francisco Slomp, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está acostumado com um mundo que a gente vive na sociedade, com os valores majoritários sendo os da competição. E o software livre, claro, cada um gosta do seu modo de competição e pode ser alguma coisa interessante, mas o software livre trabalha com um valor essencial também para a formação, para a educação do ser humano, que é o valor da cooperação. A gente espera por você amanhã. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.